Bem, pessoal, dando continuidade ao nosso segundo momento da aula de hoje, nós estávamos começando a falar sobre o Instituto Jurídico do Chamamento, que é uma espécie de intervenção de terceiro. Como eu estava falando, acontece quando existe o que a gente chama de obrigação solidária, ou seja, mais de uma pessoa responsável pelo cumprimento de uma obrigação. Como eu já estava falando, a gente já falou hoje, por exemplo, devedor principal e o fiador são devedores solidários, eles têm a mesma obrigação que um tem, o outro também tem. Uma empresa, uma sociedade, né, quando ela está sendo processada, todos os sócios respondem pela obrigação daquela empresa, porque é uma sociedade. Então, é mais de uma pessoa obrigada a cumprir com as obrigações. Então, quando a gente estiver diante de uma determinada obrigação que compita a mais de uma pessoa, quando mais de uma pessoa tenha a obrigação, tenha a incumbência de cumprir com aquela obrigação, é possível a figura do chamamento ao processo. Né? É um pouco parecido aí com é um pouco parecido com a denunciação, mas a diferença básica da denunciação é porque a pessoa que está denunciando quer se livrar da obrigação e botar para o outro. Olha o exemplo que eu dei para vocês, usando os nomes de Gideão e de Adair. Gideão entrou com um processo contra mim, eu, para me livrar da minha obrigação, senão vamos chamar Adair, que é o carro eu comprei dele. Já aqui no chamamento, não. Quem chama o outro ao processo não está querendo se livrar, está querendo dividir as responsabilidades. Certinho? Então, essa é a dicasinha. Anotem aí as anotações de vocês, que a diferençazinha básica é bem essa. Na assistência, o terceiro, de livre e espontânea vontade, está no processo. Na denunciação, uma das partes... Alguém falou, pessoal? Acho que não, né? Na denunciação, uma das partes quer se livrar da responsabilidade e chama o outro, denuncia. No chamamento, a parte que quer chamar o outro não quer se livrar, mas quer dividir a responsabilidade, dividir a obrigação. Então, essa é a diferençazinha básica entre os três institutos que a gente já viu hoje. Anota aí para vocês não esquecerem. O artigo 130, que eu já coloquei aqui mesmo, né? Porque como era só um artigo 5, eu coloquei aqui mesmo para ficar mais fácil. E a gente não precisar ter que alternar aqui as telas. O artigo 130 do Código de Processo Civil vai dizer: é admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, inciso 1º, do afiançado na ação em que o fiador for o réu. Então, está bem claro aí. O afiançado na ação em que o fiador for o réu. Professor, quem é o afiançado? O devedor principal. Né? Então, se a ação foi interposta contra o réu, se o réu do processo é o fiador, ele tem o direito de chamar ao processo o devedor principal para vir se responsabilizar também ali pelas obrigações. O inciso 2º diz: nos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles. Professor, não é a mesma hipótese do inciso 1? Ora, a diferença básica do inciso 1 para o inciso 2 é que no inciso 1 está tratando da hipótese, que é a hipótese mais comum, de quando se tem um fiador de um determinado débito. O inciso 2º está falando na hipótese de, para um determinado débito,
existir mais de um fiador, e a ação só foi proposta contra um. Por exemplo, eu fiz um empréstimo no banco e os meus fiadores foram, vou pegar o nome aqui dos alunos, Letícia e Luiz, e Ivan, por exemplo, que são os nomes que eu estou vendo aqui na sala. Letícia e Ivan foram os meus fiadores lá no processo. Então, o que é que acontece? O banco entrou com ação somente contra Ivan, que é empresário, é rico, tem dinheiro, é dono da metade dos postos de gasolina de Arco Verde. Então, o que é que acontece? O banco vai em cima de quem tem dinheiro, obviamente. Aí Ivan diz, opa, peraí, senhor juiz, ó, eu fui fiador do veaco do professor Clodoaldo, mas Letícia também foi fiadora. Eu quero chamar ao processo Letícia para ela vir dividir comigo a responsabilidade. Certo? Então, esse aí é o que o inciso 2º está querendo dizer. E o inciso 3º diz: é admissível tal dos demais devedores solidários quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Quando é que acontece isso, pessoal? Quando, como eu disse, essa situação aqui são para o que a gente chama obrigações solidárias. Por exemplo, no banco, já que a gente está falando muito de empréstimo, para ficar fácil os entendimentos, o Banco do Nordeste hoje mesmo, pessoal, eles têm uma linha de crédito para pequenos produtores, para pessoas informais, pessoas informais, que é pelo CPF. O Banco do Nordeste tem essa linha de crédito, onde junta ali 4 ou 5 pessoas e eles liberam um determinado valor aí para 4 ou 5 pessoas. Por exemplo, libera R$10.000 para 4 ou 5 pessoas de uma vez só, para que cada um invista ali no seu negocinho, né? As pessoas que são informais, tipo os ambulantes, por exemplo. O Banco do Nordeste tem uma linha de crédito dessa. Então, isso é uma dívida solidária. Quando o banco libera os 10 mil, liberou os 5. Ora, se, porventura, o débito não for pago, o banco pode entrar com ação contra os 5, mas ele pode também escolher apenas um para dar entrada, porque a dívida é solidária. Porque todos os 5 terem a obrigação de pagar o empréstimo que o banco realizou ali, que o banco fez. Então, se o banco entrar apenas contra um só, esse foi escolhido, foi o professor Clodoaldo foi escolhido para ser o réu do processo. Então, como eu sei que existem mais pessoas que devem, os meus co-devedores solidários, eu posso chamá-los ao processo para que eles venham assumir a responsabilidade deles na divisão aí da obrigação. Então, é assim aí que funciona o Instituto do Chamamento ao Processo. Perguntinha básica, mas agora vamos mais além. Conseguiram entender a diferença entre assistência, denunciação e chamamento? Tá claro isso aí, pessoal? Normalmente, na prática, todo mundo confunde isso, viu? Na prática, eu não... não é porque eu sou professor de processo civil, mas olha, até hoje, pessoal, eu tenho colegas meus que advogam aí há 10, 15, 20 anos e ficam doidos. E por incrível que pareça, a semana passada, um colega meu, que já tem mais de 12 anos de advocacia, entrou em contato comigo para dizer que estava doidinho e não sabia o que é que ele fazia. Se era denunciação, se era chamamento, se era oposição, que é uma coisa que nem mais existe no CPC. Ele ficou doidinho e ligou para mim. Na prática, geralmente, todo mundo confunde. Quando a gente dá o exemplo, é que o pessoal clareia a ideia. Está claro para todo mundo a diferença dos três? Então, beleza. Assim, se o senhor quiser dar mais alguns exemplos aí de cada um, não, é sempre os exemplos clássicos eu já dei. Não, por exemplo, não, deixa eu dar já um exemplo do exemplo que eu quero. O exemplo que eu estou falando. Tipo essa situação do seu colega aí. Qual era a dúvida dele? A dúvida dele era saber se era chamamento ou denunciação.
Certo, mas o caso prático, o caso concreto que causou essa dúvida nele. Era uma ação, ele tinha uma ação contra, meu Deus, era o quê? Eu acho que era um mandato de segurança. Deixa eu ver se era um mandato. Não era um mandato de segurança, não. O que era? Era um negócio contra uma faculdade. Peraí, deixa eu me lembrar. Deixa eu tentar me lembrar aqui. Salvo engano, ele estava com uma dúvida, era assim, era para saber se essa pessoa, uma determinada pessoa, fez um mestrado numa faculdade e o diploma foi expedido por outro. Teve algum problema com o registro do diploma e ele queria saber quem era para chamar no processo, quem era para vir no processo. Se a faculdade se defendeu dizendo que ela não foi a expedidora, que a expedidora era outra. E ficou essa confusão, na verdade. Entendeu? A confusão era para saber se o correto era a ação contra a faculdade que ele realizou o mestrado dele, ou se era contra a outra universidade que foi aqui, registrou o diploma aqui no Brasil. Era um negócio mais ou menos parecido com esse. Ele fez um mestrado desses em outro país aí. Aí só que foi feito aqui no Brasil, né? A universidade veio aqui, fez o mestrado e, para ter validade aqui no Brasil, esse mestrado precisa ser revalidado por uma instituição federal. Era mais ou menos por aí a dúvida. Né? O caso que ele queria saber. Beleza. Pois tá. Não era muito simples de entender, não. Acho que foi por isso que ele ficou com a dúvida também. Mas era chamamento, porque era corresponsabilidade. Eram duas. Tanto um como o outro é obrigado. Quem referenda a universidade que referenda um título de mestrado, ela está dizendo que está tudo ok, ou seja, ela ratifica todo o processo que foi feito. Então, se ela, porventura, ratificou, ela está assumindo a responsabilidade. Então, era um caso de chamamento. E ele estava sem entender de novo. Era por aí. Mais alguma dúvida? Para a gente poder passar para o outro? Não, tranquilo. Por enquanto, tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Esse aqui é invocar. Ainda ontem, eu fiz uma petiçãozinha sobre esse novo instituto jurídico aqui do CPC. No CPC anterior, ele não é tratado desta forma, mas agora está sendo tratado. É uma coisinha bem complicada. Vocês, para entender bem direitinho esse instituto aqui, vocês ainda vão precisar, pessoal, estudar direito empresarial. Certinho? Vocês vão precisar estudar direito empresarial, que só vai ser bem lá na frente, acho que, sei lá, quinto, sexto período, por aí. Mas quando eu der um exemplozinho clássico, vocês vão entender o que é que eu estou trazendo tratar. É um instituto jurídico da desconsideração da personalidade jurídica. No direito empresarial, vocês vão perceber o seguinte: a pessoa jurídica, ela é representada por pessoas físicas. Dependendo da espécie de pessoa jurídica, porque são várias. Por exemplo, tem pessoa jurídica SA, que é Sociedade Anônima. Tem pessoa jurídica LTDA, que é limitada. Cada tipo de pessoa jurídica tem determinadas responsabilidades conforme o seu tipo de pessoa jurídica. E vocês vão estudar isso no momento oportuno, lá no direito empresarial. Mas o que é que acontece? A pessoa jurídica, ela responde pelas suas próprias obrigações. Por exemplo, a empresa Lojas Americanas colocou o teu nome, negativou o teu nome indevidamente no SPC. Quando você for entrar com a ação, você não vai entrar contra os donos, contra os sócios da Lojas Americanas. Você vai entrar com a ação contra a empresa, CNPJ, Lojas Americanas. Beleza? Só que as Lojas Americanas é uma pessoa jurídica, ela vai pagar com o patrimônio dela o prejuízo que ela te causou. Mas vamos imaginar que as Lojas Americanas estejam aí falindo
ela não tem mais patrimônio, só deve e está indo à falência. E o que é que acontece? E como é que fica o teu prejuízo? Já que as lojas americanas não estão podendo mais te pagar o prejuízo que ela te causou. Aí o que é que acontece? É possível a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, desconstituir a pessoa jurídica e chamar as pessoas físicas que representam a pessoa jurídica para virem assumir a responsabilidade. Ou seja, os sócios das lojas americanas serão chamados a responderem com o patrimônio pessoal particular deles pelos prejuízos que as lojas americanas te causou. É mais ou menos por aí que funciona. Isso, pessoal, claro. Pessoal, em qualquer hipótese, não. A própria lei vai dizer quais são as hipóteses. E a doutrina, como eu coloquei até aqui no slide, está aqui. Quando tem um desvio de finalidade, ou seja, quando uma pessoa jurídica, né, o cara cria uma empresa aí apenas para causar prejuízo, para endividar pessoas, né, para causar prejuízo a terceiro, compra, aliás, vende o que não tem. O cara só criou a empresa somente com o intuito de se dar bem. Vou criar essa empresa aqui, eu vou vender um monte de carro aqui sem eu ter os carros, e depois quem comprou, se lá. Depois de eu receber o dinheiro aqui, eu vou ficar com o dinheiro, quem perdeu, perdeu, e eu sou o dono da empresa aqui, eu vou me dar na boca, porque a responsabilidade é da empresa, não tem nada a ver com a história. Então, quando isso acontece de maneira intencional, quando a pessoa jurídica cai das pernas aí, não tem mais condições de assumir as suas responsabilidades, a pessoa jurídica deveria ter, inclusive, ela própria decretado a sua falência. Mas não, a empresa continua aberta, não dá baixa no CNPJ, continua causando prejuízo. Então, numa situação desta natureza, a justiça vai dizer, olha, vamos desconsiderar a pessoa jurídica e chamar aqui os donozinhos, as pessoas físicas, para virem assumir as responsabilidades pelos atos ilícitos que a empresa provocou. É por aí que funciona a desconsideração da personalidade jurídica. Vamos lá ler os artigos para a gente ficar fácil. Deixa eu interromper aqui e vamos compartilhar os artigos. Compartilhar. Está aqui. Artigo 133 do Código de Processo Civil. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte, inclusive, está aí, do Ministério Público, quando o Ministério Público participar do processo. O pedido de desconsideração da personalidade observará os requisitos que estão previstos em lei. Quais são? Qual é a lei, pessoal? Está aqui, Código Civil, artigo 50. E o que é que diz o Código Civil? Ele diz: em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, ou seja, o que é a confusão patrimonial? Por exemplo, a pessoa jurídica ela tem as obrigações dela, ela tem que pagar a água e a energia, o IPTU do estabelecimento dela, onde ela funciona. Né? A gente já falou, por exemplo, brincamos aqui com o nome de Ivan hoje. Pegar o nome de Ivan novamente. Por exemplo, Ivan tem o posto de gasolina dele. Então, a pessoa jurídica de Ivan, onde o estabelecimento físico lá do posto de gasolina, a empresa tem que pagar a água, a energia, a internet, os funcionários que tem lá no posto. Mas o que é que a pessoa jurídica não pode pagar? As contas pessoais de Ivan. A
a conta de energia da casa de Ivan, a conta de água, a internet particular de Ivan, a empregada doméstica, a secretária que Ivan, porventura, tenha na casa dele, entendeu? Isso é confusão patrimonial. Quando a pessoa jurídica assume, ninguém sabe ali quem é de quem. E aí fica a pessoa jurídica transferindo dinheiro para a conta da pessoa física. Né? Quem é contador e quem tem empresa sabe muito bem o que é que eu estou dizendo. Vamos lá, voltando. Em caso de abuso de personalidade ou confusão, pode o juiz, a requerimento da parte do Ministério Público, quando falar do processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações e obrigações sejam estendidos, aí está aí, que eu disse para vocês, aos bens particulares de administradores ou dos sócios da pessoa jurídica que foram, direto ou indiretamente, beneficiadas pelo abuso. Como eu disse a vocês, ainda ontem eu fiz um pedido desse. Tem um processo onde meu cliente comprou uma moto daquela marca Shinerai. Vocês já devem ter visto por aí essa marca. Essa empresa fica lá em Recife. A empresa é de São Paulo, mas ela tem uma filial aqui em Recife. E a empresa causou um prejuízo, a moto veio com defeito, eles não quiseram dar outro, está o resultado. Está a confusão aí, a empresa ficou condenada a pagar. A juíza foi penhorar as contas da empresa, da Shinerai lá em Recife, zero. Não achou nada. Aí o que foi que eu pedi? Eu fui pedir que a juíza fizesse uma pesquisa de veículos e de imposto de renda da pessoa jurídica. Para grande surpresa, já faz 3 anos que a empresa Shinerai não declara imposto de renda. Está aberta. Ou seja, já tem algo estranho. Né? Uma empresa com 3 anos aberta, sem declarar imposto de renda, tem alguma coisa errada. E a empresa é dona, né, Shinerai. Sabe o que foi achado? Foi achado uma Fiat Strada e 2 motozinhas Shinerai. Foi tudo que foi encontrado. E as 2 motos e a Fiat Strada, todas elas já estavam com pedido de busca e apreensão em outros processos. Diante dessas evidências, a empresa está aberta, mas não declara imposto de renda, não tem dinheiro em banco, não possui veículos registrados livres, digamos assim, em seu nome. Foi que eu pedi desconsideração da personalidade jurídica, pessoal, né? E por que é que eu pedi a desconsideração da personalidade jurídica? Porque está claro aí, se a empresa está aberta, ela só tem um intuito. Os caras queriam era enricar aí e causar prejuízo a quem se danou para lá, quem fez negócio com ela. Por isso que eu pedi a desconstituição e pedi para que a juíza, depois de aceitar o meu pedido, né, fossem atrás dos bens dos sócios da empresa para que eles respondam com os bens pessoais deles mesmos. Né? Os bens pessoais deles mesmos. Certinho, meninos? Ô, professor. Oi, meu filho, diga lá. Uma dúvida aí com relação a essa questão dos bens dos donos da empresa. Mas se eles, de repente, em algum momento, passaram os seus bens para o nome da sua esposa, filho, sei lá, ainda ficaria um rastro de que ele tentou maquiar. Mas e se, de repente, tudo que ele foi adquirindo, ele simplesmente não botou nada no nome dele? Como chegaria-se a comprovar alguma posse desse moço para poder conseguir devolver o bem de quem ficou em prejuízo? Se não tiver nada em nome dele, ou se não tiver como comprovar que ele passou por nome dele, prejuízo para todo mundo e quem se lascou, se lascou. Só se tiver como Simples assim. Só se tiver como identificar. Por exemplo, Pois tá. Um apartamento, uma cobertura lá em Boa Viagem, por exemplo. Né? Um apartamento lá em Boa Viagem que eu sei que um deles tem, que eu conheço um dos donos, porque ele é advogado.
O cara tem apartamento. Então, se da época que a gente entrou com esse processo, que é antigo, esse processo vem rolando faz anos, se da época do processo para cá, qualquer negócio jurídico que ele tiver feito ali, né, nos bens, todos esses negócios serão desfeitos pela justiça. Os negócios serão desfeitos pela justiça. Vocês vão estudar isso mais na frente, mas vai ter como saber isso. Agora, por exemplo, como você disse aí, o cara nunca colocou nada em nome dele. Nunca colocou nada em nome dele. Aí não tem o que fazer. Infelizmente, não tem que dizer, mas eu sei que ele pegava e botava no nome do irmão. Não tem. A justiça não trabalha com suposições, meras alegações. Você sabe muito bem disso. Tem que ter alguma coisa de concreta para poder ir atrás. Certinho? Tá claro, meninos? O Instituto aí. Alguma dúvida dos artigos? A gente poder passar para o outro? Além de todas, nenhuma. Então, beleza. Então, vamos lá. Deixa eu parar aqui esse compartilhamento e vamos compartilhar esse outro aqui. Ó, o último instituto, o último instituto que a gente estuda é o Instituto do Amicus Curiae. Amicus Curiae. É uma expressão latina. Amicus Curiae. Que significa, né, se a gente fosse traduzir, se fôssemos traduzir para português, seriam os amigos da corte. Amigos da corte. Amigos do tribunal. Então, veja o nome, amigos. Nós estamos falando de quê, professor? Qual o tema que o senhor está falando? Está aqui em cima. Qual o tema que eu estou falando dessa aula de hoje? Intervenção de terceiros. Ou seja, pessoas que não participavam do processo, mas, num dado momento, entraram no processo. Nós já falamos de assistência, denunciação da lide, chamamento ao processo, desconsideração da personalidade jurídica e, finalmente, a gente fala do amicus curiae, que são, traduzindo, como eu disse para vocês, os amigos da corte, os amigos do tribunal. E como é que funciona isso? Ó, pessoal, os amigos da corte, como o próprio nome diz, ele funciona como se fosse aí um auxiliar que o Poder Judiciário pode ter, isso quem vai decidir é a própria Justiça, em determinados processos onde haja um interesse coletivo, onde haja um interesse de uma classe social. Por exemplo, vamos imaginar que todos os militares, por exemplo, os militares do Brasil, né, é um processo que envolve a classe de todos os militares, por exemplo, as Forças Armadas, é algo nacional, por exemplo, as Forças Armadas. Então, um processo dessa natureza, que é algo que vai atingir muita gente no Brasil inteiro, por exemplo, todos os policiais rodoviários federais. Então, se está em jogo a discussão de um direito da classe dos policiais rodoviários federais, veja que é algo que vai atingir o Brasil como um todo, né? Porque tem policial federal espalhado em todo o Brasil. Então, é possível, nessas espécies de situação, onde haja um contexto social, onde haja uma coletividade interessada no resultado, por exemplo, é algo que está se discutindo uma questão de saúde, por exemplo, a discussão judicial sobre as células-tronco. Eu não vou entrar no mérito aqui, é apenas um exemplo. A discussão sobre as células-tronco. Então, por exemplo, a Confederação de Medicina do Brasil, o Conselho Federal de Medicina. Então, se está se discutindo a questão das células-tronco, perceba que o Poder Judiciário é composto de gente que entende de direito. Mas quem entende de medicina não tem gente no direito. Quer dizer, não é impossível. Mas, normalmente, os magistrados não entendem de medicina. Então, é possível
nesse exemplo aí das células-tronco, que eu chamei para vocês, que o Conselho Federal de Medicina chega em um determinado processo que está discutido lá no Supremo Tribunal Federal essa questão das células-tronco e o Conselho Federal, senhores ministros, olha, eu venho aqui requerer a minha intervenção no processo como amicus curiae, como amigos da corte, porque eu, como Conselho Federal de Medicina, eu tenho como dar explicações técnicas sobre a questão das células-tronco. Então, eu quero dar a minha contribuição. Os amigos da corte, pessoal, o amicus curiae, eles não vão tender para um lado, nem vão tender para o outro. Eles vão dar a opinião deles. Eles vão dar a opinião técnica deles. O exemplo da Polícia Federal, Rodoviária Federal que eu dei para vocês. Vamos imaginar, eu não sei, mas vamos imaginar, por exemplo, que tem aí um sindicato nacional aí dos policiais federais. Vamos imaginar. Eu não sei se tem, mas é só um exemplo. Então, se está em discussão um processo onde se discute os direitos dos policiais rodoviários federais, por exemplo, carga horária de trabalho, está em discussão isso. Então, o sindicato dos policiais rodoviários federais, esta entidade, ela pode entrar, chegar no Poder Judiciário, doutor, eu quero entrar nesse processo como amigos da corte, porque eu quero dar as minhas contribuições de natureza técnica sobre o assunto que está sendo discutido, porque eu tenho conhecimento da técnica que está sendo discutida. E outros exemplos. Certo? Então, sempre vai acontecer quando uma determinada entidade, associação, organização com conhecimentos técnicos e específicos sobre uma determinada matéria, quando eles com esse conhecimento puderem aí contribuir de alguma forma para o resultado do processo. Pequeno detalhe, nós já estudamos assistência, denunciação, chamamento ao processo. Nessas três situações, a gente viu que havia discussão sobre as partes do processo. O amicus curiae, os amigos da corte, não é parte do processo. Nem é parte autora, nem é parte ré. Ele apenas entra no processo, ou seja, o Poder Judiciário pode admitir que os amigos da corte ingressem no processo para dar uma contribuição de natureza técnica, para dar uma força, para dar um apoio, para que os órgãos, as entidades que têm um conhecimento técnico, por exemplo, vamos imaginar que é a questão de direito do trabalho. E está sendo discutida, por exemplo, uma questão sobre o FGTS. Vamos imaginar, é uma discussão sobre o FGTS que vai atingir todos os trabalhadores do Brasil que têm direito aí ao FGTS. Por exemplo, o Conselho Federal de Contabilidade, ele pode intervir no processo para dar sua contribuição técnica. Dizer, olha, senhores desembargadores, senhores juízes, senhores ministros, eu, na figura de conselho, eu tenho como dar esclarecimentos técnicos sobre o FGTS, porque o Conselho Federal de Contabilidade trabalha com isso. Nós temos conhecimentos técnicos específicos sobre o tema que está sendo abordado. Então, venho requerer o meu ingresso no processo para dar a minha contribuição. Nos finalmente, pode até ser que a tese que o Conselho Federal vai apresentar coincida com a de uma parte ou com a outra, mas pode ser uma mera coincidência. Mas o Amigos da Corte não é parte. Ele apenas contribui de forma técnica na ajuda aí da solução do processo perante o Poder Judiciário. Vamos ler o artigo 138, o caput, para a gente ver o que é que diz aí o artigo. Que diz o seguinte: o juiz ou relator
considerando a relevância da matéria. Olha só, relevância da matéria. A especificidade do tema, ou seja, uma coisa muito melindrosa, um temazinho muito específico. Por exemplo, professor, células-tronco, já dei. A especificidade do objeto ou a repercussão social, ou seja, algo que vai atingir inúmeras pessoas, vai atingir uma classe de servidores, como, por exemplo, Polícia Rodoviária Federal. Então, o juiz poderá, por decisão irrecorrível, de ofício, ou a requerimento das partes, ou quem pretenda manifestar, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada, no prazo de 15 dias de sua intimação. Veja que o Poder Judiciário, o artigo está bem claro, o juiz pode, pessoal, inclusive, de ofício. Não precisa nem que alguém requeira ou que a pessoa venha se oferecer. As células-tronco vou chamar aqui como amigos da corte, vou solicitar aqui que o Conselho Federal de Medicina venha ajudar. É uma questão que está discutindo aqui os reflexos do 13º salário na insalubridade. Então beleza. Vamos chamar aqui o Conselho Federal de Contabilidade para dar uma ajuda. Vamos chamar aqui a Ordem dos Advogados do Brasil como entidade para dar sua ajuda, certo? Então, no Amicus Curiae, é uma entidade que vem ajudar, que vem contribuir com o Poder Judiciário para esclarecimento de questões específicas de relevância geral, de relevância genérica. Professor, era uma discussão de dano moral, de Ivan contra Sebastião. É possível nos Curiae? Não, não tem aí um contexto social relevante, não é uma coisa particular, não pode ser uma questão particular. Tem que ser algo relevante do ponto de vista social ou jurídico propriamente dito. Há alguma dúvida por enquanto? Eu acho que está já concluindo os 40 minutos, eu acho que eu já vou encerrar para a gente poder começar outro. Mas, alguma dúvida, meninos, sobre o Instituto... Opa, só um pouquinho para não errar aqui. Vamos parar aqui e compartilhar esse.